Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem nova dúvida para a gente responder no canal, Dúvida na Tela. Sou professor de educação física e sei como é importante para o ser humano se exercitar. Porém, me deparei com um texto na Bíblia que achei curioso, que é quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso. Não entendi bem essa citação. Paulo tinha algo contra exercitar-se ou era algum tipo de outra interpretação que não consegui perceber? Muito obrigado, irmão. Interessantíssima essa dúvida. Será que quando o apóstolo diz, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, ele era contra a academia, contra você ser fitness? Nós vamos entender no estudo de hoje, por isso convido você, vamos até a minha lousa de explicações, que a gente vai examinar esse tema em detalhes. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, observe bem, pois o exercício físico, diz Paulo, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha que texto curioso. Muito pior do que não se exercitar e perder a saúde, porque nós sabemos que o exercício físico é sim importante, mas muito pior do que não fazer exercício é fazer interpretações bíblicas sem o contexto correto. Muita gente se confunde com esse texto achando que o apóstolo Paulo era um tipo de homem anti-fitness, ou seja, ele odiava exercício, odiava a Olimpíada, os Jogos Olímpicos ali da sua época, ele não gostava de nada disso. Pensam que o apóstolo Paulo era alguém ignorante e que orientou então aqui nesse texto algo totalmente absurdo, já que todo mundo conhecia já na época de Paulo, vários dos benefícios de movimentar o corpo. Mas é claro, irmãos, que Paulo não está falando aqui, e você já deve ter percebido, sobre se exercitar, sobre o benefício do exercício físico para a saúde. Ele está falando de algo muito mais profundo do que isso, mas esse é um daqueles textos que necessitam que a gente olhe bastante para o contexto para que compreendamos corretamente qual a mensagem que está ali colocada. E nós vamos fazer isso juntos, eu peço a você, fique até o final para o seu aprendizado ser profundo, completo e muito enriquecido. Vamos começar falando do contexto de 1 Timóteo 4 e eu peço a você que se inscreva aqui no canal. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça sua inscrição, lembrando que temos mais de 700 estudos já publicados e de segunda a sexta, 15 horas, tem estudo novo aqui no canal. Então, você não tem nada a perder, faça parte da nossa comunidade. Eu quero apresentar para vocês o curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, o único método do Brasil que vai te ensinar a Bíblia inteira em videoaulas e você ainda terá um professor particular para responder as suas dúvidas pelo WhatsApp, que sou eu, e isso todos os dias. Acesse essa página aqui, veja esse vídeo, tem todos os detalhes para você. E você também pode verificar na nossa página mais detalhes sobre o nosso curso, que é também um projeto de ajuda a missionários, exatamente. Nós temos aqui o objetivo de aprender a palavra de Deus juntos e ainda colaborar com o campo missionário, que é também uma de nossas missões aqui na produção de conteúdos para vocês. O nosso curso já foi feito por mais de 5.000 alunos. Temos também depoimentos aqui na nossa página e, claro, se ficar alguma dúvida, aqui no canto direito inferior, você tem ali o meu WhatsApp para tirar dúvidas aqui desse material, ok? Faça parte, faça pelo menos um mês, entre com a gente nesse projeto ambicioso de aprendermos a palavra de Deus de ponta a ponta. Espero por você. Para acessar a nossa página e ver todas essas informações, embaixo desse vídeo tem ali a área de comentários. Basta você clicar e acessar o primeiro link que está aqui no primeiro comentário fixado. No início de 1 Timóteo 4, Paulo está trazendo um combate bastante forte e pesado a ensinos que se levantariam ali nos últimos tempos. E que últimos tempos seriam esses? É o tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, pois eram coisas que já estavam inclusive acontecendo ali no tempo do apóstolo Paulo e que se agravariam com o passar do tempo. Ele se refere a esses ensinos como ensinos de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Preste bem atenção ali no primeiro verso, 1 Timóteo
4, versículo 1. Ora, o Espírito, e aqui está falando do Espírito Santo, expressa, ou melhor, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. É o abandono da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muita gente então seria confundida, muita gente se afastaria, pois de fato não eram pessoas que estavam ali vivendo a doutrina correta, bíblica, que o Senhor Jesus ensinou. Muitos iriam dar ouvidos a esse tipo de ensino e Paulo então chega a exemplificar alguns desses ensinos falsos que já estavam sendo lançados ali no seu tempo. Observe que interessante. 1 Timóteo 4,13 explica o seguinte, que proíbem o casamento. Olha que interessante. Mestres estavam sendo levantados e eles diziam, olha, casamento é proibido. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ou seja, pessoas que estavam falando, olha, se você comer tal alimento, isso faz mal para a sua espiritualidade, para a sua vida com Deus. Se você se casar, isso também não é bom para a sua espiritualidade. É melhor que você tenha relações sem casamento. Olha que coisa maluca. Observe que esses ensinos, eles não têm pé nem cabeça. São absurdos e proíbem coisas que Deus não proibiu em sua santa palavra. Como, por exemplo, o casamento, que é vindo de Deus e é bênção de Deus, e alimentar-se corretamente, que também é bênção de Deus. Esse grupo, ou esse tipo de mestre, de falso ensinador, era muito comum já na época do apóstolo Paulo. E eles pregavam ali disciplinas extremamente rígidas e abstinências. O que é abstinência? É quando você deixa de fazer alguma coisa de forma rígida, só que aqui tem um ponto importante. Eles tinham o seguinte objetivo, olha, você não pode fazer determinadas coisas para purificar o seu espírito, porque a carne é maldosa. Você tem então que aperfeiçoar-se espiritualmente. E você faz isso sofrendo, deixando de comer, deixando de casar e deixando de fazer um monte de coisas. Nesse contexto, então, é importante que você observe que não tem nada a ver com dietas para emagrecer ou boas escolhas na alimentação. Não era isso que esse grupo estava pregando. Não tinha a ver com nutrição e boa saúde. Não. Tinha a ver com espiritualidade e a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Na sequência, o apóstolo Paulo vai instruir o jovem pastor Timóteo a focar no ensino da boa doutrina, porque a boa doutrina é um antídoto que deixa as pessoas resistentes a esse tipo de falso ensino, aquela pura boa doutrina que vem de Deus. Manda então o Timóteo rejeitar esses ensinos que o apóstolo qualificou como fábulas profanas de velhas caducas. Inclusive, eu já fiz vídeo explicando aqui por que Paulo fala de velhas caducas. Será que eram pessoas idosas ali que ele estava xingando? Eu vou deixar no final desse vídeo ali na tela só para você clicar e assistir também. Paulo então pede para Timóteo, tome cuidado, fique firme na sã doutrina para que você rejeite os ensinos desse pessoal que só inventa ensinos errados. Isso está lá em 1 Timóteo 4:6. Agora vamos entender por que o apóstolo faz essa comparação com exercício físico para pouco é proveitoso. Nós temos aqui o que nós chamamos de comparação didática. Ele vai comparar e ao mesmo tempo fazer ali um contraste entre duas coisas que estavam sendo pregadas para que o povo escolhesse a coisa correta. Preste bem atenção. Na sequência, o apóstolo então ele faz essa comparação e contraste que é o objeto do nosso estudo de hoje. Relembremos o texto. Observe que ele utiliza aqui a palavra de exercitar-se, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é a prática da fé, a prática da boa doutrina, o viver cristão, o viver adorando a Deus. E ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas essa piedade que era para Timóteo focar a sua atenção, ela é proveitosa para tudo.
porque tem promessa aliada a ela, tanto para o presente quanto para o futuro. Então veja, esse contexto completo, então, nos ajudará a entender por que Paulo citou aqui o exercício físico, comparando com o exercício da piedade. Paulo não está fazendo aqui uma defesa contra benefício dos exercícios. É importante a gente entender isso, com fins de melhoria da saúde. É mais profundo do que isso. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não está se colocando aqui como alguém, como um tipo de profissional que vai dizer, olha, exercício não é bom para o corpo, não é bom para a saúde. Não é este o objetivo. Nós sabemos que dentro desse contexto, os falsos mestres que estão sendo combatidos, eles faziam proibições que Deus não proibiu. E eles ensinavam coisas para que as pessoas crescessem espiritualmente que não eram a verdadeira doutrina. Eles tinham a ideia na sua mente de que o corpo humano era mal e ele deveria então sofrer como uma maneira de se purificar a parte espiritual, a parte imaterial. E para isso, então, muitos castigavam o corpo com sessões de exercícios físicos, mas não para melhorar a saúde, mas para sentir dor, para sentir desconforto, para sentir ali algo que trouxesse purificação. O objetivo era o castigo do corpo de forma severa, como um objetivo ou como uma forma de aperfeiçoar o espírito. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Então veja, castigar o corpo com exercícios não vai fazer a sua espiritualidade ser melhor, Timóteo, mas o exercício da piedade, sim. Então é muito provável que Paulo tenha em mente esse tipo de atitude que os falsos mestres estavam pregando para os crentes. Sendo assim, ele ensina a Timóteo que esse tipo de atitude é pouco proveitosa, ou seja, castigar o corpo, fazer sessões torturantes de exercícios físicos não vai trazer proveito espiritual nenhum. Não trará resultados que essas pessoas esperam, porque o resultado ali era espiritual. Não é a forma correta de aperfeiçoar-se espiritualmente. Agora, o exercício da fé sadia, baseada na verdade da palavra de Deus, esse sim transforma positivamente o ser de uma pessoa. Então observe que no finalzinho ali da sua fala, Timóteo, Paulo vai explicar um porquê. Por que você deve, Timóteo, então, desprezar esses ensinos falsos e acolher o exercício verdadeiro da piedade? Porque a fé verdadeira, quando ela é colocada em prática, ela tem promessa agarrada a ela. Promessa de vida eterna, que já é agora, para hoje. Nós já somos salvos agora e no futuro ela se concretiza plenamente com a segunda vinda do nosso Senhor. Por isso, o exercício físico é pouco proveitoso nesse contexto. Ou seja, quando aquelas pessoas usavam como algum tipo de disciplina severa, com o objetivo central de aperfeiçoamento espiritual. Com esse objetivo, não tem valor algum fazer exercício físico. Obviamente, com o objetivo de cuidado da saúde, corretamente, orientado por um profissional, aí é bênção. Dessa forma, então, não temos aqui o apóstolo sendo contrário àquela sua caminhada do dia a dia, que é bênção, que faz tão bem para a nossa saúde. Ou aquela, por exemplo, que muitos gostam, inclusive eu, aquela sessão de musculação que você pode fazer para melhorar a sua resistência física e melhora muito também a saúde. Mas se você fizer isso com objetivo espiritual, evidentemente não vai ter valor nenhum. Claro, como ele ensinou, exercitar-se na piedade, na fé. Esse sim é um exercício importante para o espiritual, para cuidar da nossa alma, orar, ler a Bíblia, fazer o bem, participar da obra de Deus, participar da obra missionária. Isso sim vai gerar tesouros preciosos para a nossa espiritualidade e para a nossa comunhão com o Senhor, coisas que vão além desse plano físico. Por isso, esse é um dos principais exercícios que devemos fazer. Cuide da sua vida espiritual. É o exercício correto para cuidar da nossa vida com Deus. Ore bastante, leia bastante a palavra de Deus, medite na palavra, acesse aqui o nosso canal, é um exercício também de piedade para aprendizado da palavra do Senhor. Quero lembrar a você, link no primeiro comentário do nosso curso,
convido você, vamos se inscrever, fazer um mês, ajudar o campo missionário e ainda aprender a Bíblia. Vai ser bênção. E agora o texto aqui, ou o vídeo que eu prometi. Paulo xingou as senhoras idosas de velhas caducas, lá em 1 Timóteo 4,7. Eu vou explicar com mais detalhes nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.